Durante muitos anos, o rádio foi o principal meio de informação e entretenimento do brasileiro. Ao contrário do que muita gente pensa, além das informações e das músicas, era nesse aparelhinho que o povo acompanhava futebol, radionovela e até programa de humor. Só que esse veículo perdeu a força ali com a chegada da televisão nas terras tupiniquins em 1950. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Mas o povo mal sabia que 15 aninhos depois ia surgir um verdadeiro monstro televisivo que ia influenciar a cultura, o jornalismo e a diversão no país inteiro, a TV Globo. E a TV Globo foi a primeira que trouxe editor eletrônico. As câmeras não tinham som. As primeiras Auricon de som magnético vieram com a Globo. A emissora se tornou a número 1 no Brasil, goste você dela ou não, né? Mas não dá pra negar que ela é muito relevante no assunto dois pontos televisão. E com tantos anos de experiência nas costas, não dá pra ela ficar tantos anos sem umas polemiquinhas ali no meio da grade, né? E é disso que a gente vai falar hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Olha só, em tudo quanto é programa de televisão, vai acontecer alguma coisa que vai dar o que falar, né? Às vezes é planejado e às vezes não. O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Mas a polêmica é certa, é de algum desses que a gente vai falar hoje. Então vamos começar pelo vídeo logo, né? Porque você deve estar pensando, cadê as polêmicas? Eu quero ver o circo pegar fogo. Então, vamos embora. O telejornal mais famoso do país está no ar desde 1969, né? Muito mais velho do que eu e do que muitos que vocês estão assistindo aí, assim. Menos você, Dona Meire, você tem nome de velho, Dona Meire. Se você tem 10 anos, você já é velha. E por mais que seja difícil um programa de notícias se envolver em uma polêmica, né? O Jornal Nacional conseguiu lá em 1994, quando começou a noticiar um caso de um suposto abuso infantil na escola base em São Paulo. O senhor tem alguma prova, delegado, alguma prova forte que mantenha essa prisão? Nós estamos falando de prova. O inquérito é a prova. As mães procuraram a Globo para fazer a denúncia de que os donos das escolas e alguns funcionários abusavam das crianças. E como nada de muito importante estava acontecendo, a mídia caiu matando em cima dessas acusações. Chegaram até a chamar o local de escolinha do sexo. Só que 3 meses depois, todos os exames foram feitos nas crianças e os depoimentos recolhidos até que chegaram à conclusão da inocência dos funcionários. Eu não ousaria dizer que não houve crime, mas se houve, esse crime ocorreu em outro local e tendo outros protagonistas. Mas até aí o Jornal Nacional já tinha estragado com a vida do pessoal, né? Que entrou com uma ação judicial milionária contra a emissora e que corre em segredo de justiça até hoje. O caso é estudado e é visto como um exemplo de, um erro grave feito pela imprensa, sabe? Por querer audiência. E a Globo tratou de retirar todos os vídeos sobre as reportagens da época da internet, já que foi uma das maiores vergonhas que a Globo já passou. Outro caso muito famoso foi o debate entre o Fernando Collor e o Lula, né, que aconteceu nas eleições de 1989. As 4 redes de televisão, Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, estão unidas a partir deste momento para transmitir o último debate entre os 2 candidatos que disputam a presidência da República no segundo turno. O debate em si foi transmitido por várias emissoras, mas o Jornal Nacional tratou de selecionar os melhores momentos dos 2 candidatos que concorriam no segundo turno. Só que eles pegaram os melhores trechos do Collor e os piores do Lula para influenciar a população a votar no candidato que mais se encaixava nos interesses da emissora, né? Na pergunta sobre quem tem as ideias mais claras, Collor teve 45% das respostas e Lula 34,1%. O resultado todo mundo já sabe, né? O Collor venceu as eleições e fez o que fez. Lá vem plano Collor e poupança e o chablau todo. Teve funcionário da Globo que pediu demissão depois de ver a reportagem e até um documentário com esse episódio foi feito, né, com esses funcionários. A própria Globo já admitiu o erro e por isso que hoje em dia os debates só são transmitidos na íntegra, né? Sem nenhuma edição, sem nenhum corte. Essa ajuda que foi dada ao Collor foi um pedido do Dr. Roberto Marinho. E ele era defensor do Collor, não por uma questão
de ideologia. Ele realmente acreditava no Collor. Acho que todos nós acreditávamos no Collor. E o último caso polêmico envolvendo o Jornal Nacional, né, aconteceu em 94, quando o governador do Rio de Janeiro, né, naquela época que era o Leonel Brizola, ganhou uma ação de direito de resposta depois de ser acusado por várias coisas pelo Jornal Nacional. Boa noite. Ele teve direito de escrever uma carta que foi lida pelo Cid Moreira, que era apresentado do jornal na época, né? E a Globo foi obrigada a meter o pau nela mesma através de um funcionário deles. Olha só que treta mais deliciosa, né? Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. Mas a rainha dos baixinhos também é a rainha dos programas de televisão, né? Porque ela já teve um monte. E além da Xuxa Verde, né, que já era um programa polêmico lá na TV Manchete, que ela... E a Cláudia senta lá, todas aquelas tretinhas, os programas dela da Globo também não ficaram muito fatais. Porque assim, quem nunca viu um trecho dela cantando lá, vamos brincar de índio, fazer barulho, né? E os índios assim, tipo, ô tia, não faz isso, tá muito triste. Tá muito vergonha alheia. E também envolvendo dança, né? Só que um pouco diferente. Nos anos 90, a rainha dos baixinhos decidiu chamar um grupo de axé que tava no auge, né? É o Tchan. Cordinha e todos os afins. E colocou um monte de criança rebolando lá em rede nacional. E mais de uma vez. Só vocês, eu quero ouvir! Pra mim, nada vence o dia que ela convidou a Gillette, né? Assim, não tô falando da lâmina de barbear. É uma banda americana pra cantar uma das suas músicas no Xuxa Hits. Aí eles pensaram assim, programa infantil, né? Com um monte de criança na plateia. Aí a banda, com muita sapiência, pensou assim, que música que a gente canta? Ah, já sei que tá o Short Dick Man. Ai, que vergonha. Que fala no refrão, né? Assim como o próprio nome da música, falou assim, porque eu não quero um cara que não seja avantajado, vamos dizer assim, né? Uma coisa que as crianças precisam aprender desde pequena, a saber, né? Uma coisa muito triste. Don't want no short dick, eeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. Don't want. Ainda bem que o inglês naquela época, né, não tinha muito CCAA, muitas escolas assim, porque salvou a inocência de todo mundo, né? E tem outra também, o escolher as músicas nunca foi o forte muito da Xuxa, assim. Desculpa, Xuxa, se você tiver assistido esse programa. O Linha Direta era um programa que contava sobre grandes crimes que aconteceram no Brasil, né? Mas para deixar o trem mais interessante, a produção fazia simulações dos casos enquanto contava essas histórias. Eu não sei vocês, né? Mas eu ficava morrendo de medo desse programa. Quando eu ouvi a abertura, meu filho, eu já sabia que tinha acabado a hora de assistir televisão, já ia dormir, caçar um rumo, ler um livro, sei lá. Quase todo episódio era polêmico, né? Mas um dos que mais causaram controvérsia nos telespectadores foi um dos chamados Os Crimes da Rua Arvoredo, que conta a história de um casal que teria esquartejado um açougueiro alemão chamado Carlos Klausner em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu de fato lá em 1863 e muitos mistérios nunca foram resolvidos. Mas quando a Globo decidiu falar da história, eles escolheram por defender uma teoria dos moradores locais, que o casal assassino tinha despedaçado o dono do açougue e colocado a carne no processador para fazer linguiça. Que trem mais sem noção. Aí, teoricamente, essa iguaria gourmet, né, teria sido vendida no próprio açougue, numa tentativa de se livrar das provas do crime. Pode ser verdade? Com certeza, porque o mundo tá muito maluco, né? Mas não dá pra sair apresentando assim sem verificar os fatos, né? Igual eu acabei de falar ali no Jornal Nacional. Muita gente acabou desacreditando da veracidade dos casos mostrados pelo programa que foi tirado do ar em 2007. Mas tem mais, né? Porque outro momento muito controverso aconteceu em 2004, quando o Linha Direta retratou o assassinato da Aida Cury, que era uma jovem que foi violentada e jogada de um prédio em Copacabana nos anos 50. A família da vítima pediu para que o episódio não fosse exibido e depois que passou na TV, eles entraram com uma ação judicial. E isso iniciou um debate intenso, né, sobre o direito à informação e ao mesmo tempo sobre a compaixão com a família. Os familiares queriam ter direito ao esquecimento, né, falando que o sentimento de dor seria tipo retomado com o assunto. Mas a Globo alega direito de liberdade de imprensa e expressão, já que o que tinha acontecido era verdade. 60 anos depois do crime e 17 anos depois da exibição do programa, ainda não existe uma resolução para essa treta na emissora, né? Inclusive o caso foi julgado aí tem um tempo atrás. Aí é aquela situação meio
constrangedora, né? Isso machucou tanta gente, pra que vai machucar mais uma vez, né? A troco de entretenimento pro pessoal, tem mais coisa. Vem ver o Nerd Show, vem ver outras coisas que é melhor que você faz. Dia 31 de março de 1996, estreava no domingo à noite o Sai de Baixo, a série de comédia brasileira que deixou muitos fãs pelo país e algumas polemiquinhas também, né? A primeira delas foi sobre o personagem do Miguel Falabella, que era o Carlos Augusto, né? Também conhecido como Caco Antibes. Não precisa nem me esforçar muito para lembrar o que ele mais gostava de falar mal na série, né? Assim, mal de pobre, assim, mal de você, mal de mim, mal de nós, todos os nossos costumes, né? Porque não se pode botar dinheiro na mão de pobre, babá. Se você der 1 milhão para um pobre, ele entra naquela loja que é tudo por R$1,99 e faz a festa. Isso gerou algumas críticas pesadas, mesmo na época em que você podia fazer tudo na televisão. Então, tipo assim, tinha o Faustão lá, colocando sushi em cima das memes, tá falando mal de pobre. Que tristeza. Isso é uma calúnia. Isto é uma calúnia. Uma calúnia! Você sabe o que é uma calúnia? Outra polêmica é como o Caco tratava a esposa dele, a Magda, que era vivida pela Marisa Hort. Que sendo assim, né, recebia o famoso bordão: cala a boca, Magda! E eu, Caquinho, tô dormindo ou tô acordado? Cala a boca, Magda! Grande parte do público sentiu um desconforto com o bordão, mas os palavrões também foram alvo do público, né, fazendo até com que a direção pedisse pros atores boca suja dar uma maneirada, hoje dá uma segurada aí, que tem umas crianças que ficam até 00:30, assim, nesse negócio. Mas a treta maior foi com a Cláudia Gimenez, que reclamou constantemente das piadas envolvendo o corpo dela. Ela deu até uma entrevista falando que os roteiros tinham ficado ruins. E recentemente o Luiz Gustavo, que fazia o Vavá, falou assim, abre aspas, por que um programinha de merda mal escrito fazia tanto sucesso, né? Assim, na verdade, eu fiquei um pouco triste com que ele falou assim, porque eu gostava tanto, achava tão bom. Assim, errado, né? Mas o pessoal se retratou, o tempo foi passando, ainda bem que as coisas mudam, mas eu tenho um pouco de saudade do programa, que era muito bom. Boa noite. O Licopeno, os tomates, as garças imperiais. Todo mundo conhece essa musiquinha, né? Seu pai, sua mãe, sua avó, o papagaio, o Licopeno, o tomate, todo mundo. Isso porque o Globo Repórter tá no ar desde 1973 e até hoje é assistido por milhares de pessoas. Mas não o tanto que deveria, porque é um dos melhores programas da Globo, junto com o Globo Rural, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, o Auto Esporte. São os melhores programas da Globo. Por mais que os temas mais legais sempre envolviam aqueles animais, né, com a famosa intro, onde vive, como se alimenta e tudo mais, já teve episódio polêmico que não chegou a ir pro ar. Isso aconteceu em 1978, quando o programa decidiu fazer uma reportagem sobre o Wilsinho da Galileia, que era um jovem de 18 anos que se envolveu com o mundo do crime quando tinha 14. Ele sofreu uma emboscada da polícia, mas não para ser preso, e sim para ser eliminado do mapa. E foi o que aconteceu. Expectativa de vida ele não tinha. Não me deu trabalho. Deu no que deu. Dá pena ser assassinado assim. Mas ele estava procurando também, né? Só que nessa época, o Brasil vivia sob o regime militar e os censores da ditadura simplesmente impediram que esse tema fosse abordado no Globo Repórter. Porque além de demonstrar uma execução feita pela polícia, né, ainda falava sobre as condições precárias das periferias e de algumas ações do governo que queria limpar o lugar ali, sabe? A reportagem era uma mistura de atuação e cenas reais, com os depoimentos de pessoas próximas, o que deixou tudo ainda mais difícil de ser aprovado para passar. Tanto que não foi, né? Mas foi transformado em um documentário e foi exibido depois que a ditadura acabou. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se vocês gostaram, fala o seguinte, ó, já viu todos os vídeos que estão aparecendo aqui. Inscreve no canal, né, que é muito importante pra gente chegar em 2 milhões de inscritos. Ó, e tem camisas cestas tão bons, vocês podem ter na sua casa. É só clicar no link da descrição que você pode pedir a sua, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!